Olá, bem-vindos a mais um Jump Talk, podcast da Jump, onde a gente conversa com líderes de mercado sobre temas como tecnologia, sobre gestão e outros temas pertinentes para o nosso público. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai voltar a falar sobre dados, a gente vai falar muito sobre projetos de dados, como que a gente consegue ter projetos de sucesso, sobre carreira em dados e também sobre como que a gente faz quais são as dicas, o que a gente faz para a gente se desenvolver, não só nessa carreira de dados, mas em outras carreiras também individualmente. Me acompanhando aqui eu tenho o Gilberto. Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, Anderson. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Muito bom ter você aqui. E o nosso convidado muito especial de hoje, Thiago Jatobá. Tudo bem, Thiago? Como vai? Bem. Valeu, obrigado aí pelo convite. Muito bom, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse um pouco, Jatobá. Legal. Boa, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Então, Thiago Jatobá aqui. Trabalho com dados desde 2010, então um pouco mais aí de 14 anos de experiência trabalhando com dados. Passei por empresas do setor financeiro, varejo, e tem uma experiência legal, espero poder contribuir com vocês hoje aqui nesse talk. Bacana, Jatobá. Jatobá, você começou a sua carreira trabalhando com dados? Ou você veio de algum outro lugar? Olha, eu falo que eu sou privilegiado, né? Porque desde o início, lá em 2010, no meu primeiro trabalho, eu ingressei em uma empresa chamada Mercado Eletrônico, uma empresa de B2B, processo de compras. A maior empresa de B2B do Brasil. Isso aí é a maior do Brasil. E lá eu já entrei na área de monitoria. Então, foi um primeiro contato que eu tive com dados. Naquela época, como estagiário, bastante script, roteiro para entender a saúde do ambiente. Pouco se falava de observabilidade, alguns outros contextos hoje que a gente utiliza para saber se de fato aquele dado que está sendo entregue ali está ok. Então, o primeiro contato já foi com dado. Não dentro de uma área de dados, mas já num contexto de dados. Eram inúmeros scripts no dia que eu tinha que rodar para observar ali o ambiente e saber se estava tudo ok. Legal. E depois do mercado eletrônico, então no mercado eletrônico você tem essa sua primeira experiência, você passou por diversos outros setores, diversas outras indústrias, então você passou por mercado financeiro, por varejo, por seguros, né? Como que foi essas transições de carreiras aí? De carreiras não, de segmentos, de posições. Legal. Ainda dentro do mercado eletrônico, eu tive um primeiro contato com a primeira área que foi fundada lá dentro da companhia no contexto de dados. Foi uma experiência muito boa porque foi um primeiro contato. Naquela época, a gente acabou desenvolvendo uma solução interna, um extrator, que tinha como principal processamento o banco de dados, mas com uma casca, uma web, né, e todo o processo de extração para os principais clientes. Então, tive um primeiro privilégio. Depois disso, eu saí para consultoria. Em consultoria, eu trabalhava na época com Hyperion, uma ferramenta bem usual ali no contexto de planejamento financeiro. Sim. E primeiro emprego ali foi legal, primeiro contato, bastante SQL. Eu acho que talvez dos contextos de SQL, onde eu mais quebrei cabeça em termos de linha de código, foi no primeiro. Já no segundo, mais estruturação de projeto, um contexto mais falando sobre dimensões, cubo, ferramentas Oracle, que na época não existia ainda engenheiro de dados, Analytics Engineer e por aí vai. Era basicamente o consultor BI. E aí você tinha dois grandes braços ali, né? O cara que era mais técnico, que olhava mais para aquisição e disponibilização do dado, e a galera que era mais business, que cuidava da camada semântica e da parte de dashboard. Mas num contexto de segmento, acaba sendo um pouco desafiador, né? Porque uma das coisas que desde o início eu tive sorte já de observar é que tecnologia ela acaba não sendo o fator mais importante, né? De fato é o segmento, porque não adianta você ter ali a tecnologia mais hypada do momento se você não for orientado a resolver um problema de negócio. O problema do negócio é que, mano, né? A tecnologia é só um meio. Então, tá virando jargão, mas já é tá a verdade. É verdade, isso é um fato. Então, foi bem interessante eu ter visto isso já lá desde o início, porque isso me aguçou o aprofundamento ali do negócio, do business. É tanto que nesse primeiro momento, isso em 2012, 13, eu tava com 20 e poucos anos, 23, 24 anos. Tinha clientes que eu entrava que eu não saía. Porque, de fato, eu me sentia na cadeira do cliente, por mais que eu fosse consultor, em resolver os problemas, né? Tanto eu como os meus pares ali, a gente tinha um mindset muito bom. Tive bons gestores
diga-se de passagem, já desde o início, tá? Então isso foi um ponto interessante. E ficou muito nos meus princípios. Começou a fazer parte dos meus princípios, que é um ponto que eu defendo muito também no contexto ali de sucesso de entrega de projeto. E foram 3 anos nesse contexto, passei por segmento de saúde, segmento de engenharia, inclusive, bem interessante na época, diga-se de passagem, pelas principais construtoras do Brasil. A última que eu tive foi de saúde, então foi bem interessante, tá? Depois eu fui pro varejo, acabou sendo um desafio gigantesco o varejo, porque varejo... Netshoes. Passei pela Netshoes. A margem de lucro ela é baixa, a operação lá tem que ser muito eficiente, principalmente quando a gente fala sobre o processo de logística. Uhum. Foi bem legal, teve 2 grandes momentos. O primeiro momento, onde era ainda dentro do contexto do Consultor BI, até aí Consultor BI. E aí depois, surgiu a necessidade de... Esses dados eu preciso em near real time. Como que faz isso com ferramentas mais antigas, né? Bem complexo. Sim. Foi o primeiro contato que eu tive com Hadoop. Na época eu estava trabalhando com uma PA, uma distribuição Hadoop. Depois que acabou, fundiu tudo, né? Cloudera, HortonWorks e por aí vai. Mas foi bem interessante também, mais uma vez orientado à entrega. Foi um desafio grande pelo contexto do business, mas foi legal. O principal case ali que eu posso falar foi a abertura. Todo varejo ele tem a abertura de 1P, 2P e 3P, que é basicamente os produtos que são comercializados, você saber a classificação deles, se é um produto de marketplace, interno ou algum parceiro. Não tinha na época. E foi um desafio gigantesco na época, trabalhando com ferramentas da Oracle. E aí foi uma primeira grande lição que eu acho que vale a pena compartilhar aqui. A maioria das ferramentas hoje de mercado, no contexto de tecnologia, elas são de escopo aberto. Isso quer dizer que se você não tiver boa prática para desenvolver, você pode gerar um problema já na primeira entrega, né? E lá foi um desafio muito grande porque no conceito da tecnologia que a gente trabalhava na época, você podia começar a criar subvisões. E essas subvisões foram criando outras subvisões, para conseguir destrinchar isso. Foi um desafio gigantesco. Mais um ponto também interessante aí de aprendizado. Depois, Isinvest, antes da compra do Nubank ali, entrei na empresa, tinha 130 pessoas, saí, estava em quase 500. Na semana que o Nubank anunciou a compra, inclusive fiquei sabendo que ia acontecer alguma coisa grande naquela semana, mas não sabia o que era. Também foi bem interessante esse projeto, aí já no contexto de... vamos lá. Teve um ponto de desafio que foi a questão do dinheiro, né, da grana, do budget para investir no início do projeto. Não tinha. Você tem que fazer com as ferramentas que tem. Aí fui pro mercado, trouxe Talend, não sei se vocês... Sim. É uma ferramenta interessante para a época, para implementação, ela é toda baseada em Java. Então a gente pegou a versão free, mais uma partição Oracle. Foi bem legal que em 1 ano a gente entregou 4 áreas de assunto, que inclusive foram visões bem estratégicas para a companhia. E aí nessa fala é legal porque com o mindset de resolver o problema, como eu falei, não importa as ferramentas, você vai conseguir fazer, né? Sim. Orientado de maneira mais enxuta ali. Mas foi um grande desafio para mim também. Entrega, né? O que é o que vai trazer realmente valor pro projeto, né? A ferramenta ela é só um meio para você fazer essa entrega. Tem que ter essa visão. É difícil lidar com a galera que vai trabalhar, né? Porque existe ali uma expectativa muito grande, muito foco. Não, eu quero trabalhar com tecnologia hypada, eu quero trabalhar com tal tecnologia. E acaba sendo um desafio conscientizar ali, né? Eu sempre trabalho em PDI isso, né? Tentando conscientizar, trazer esse mindset. Porque tecnologia, ela acaba vindo. É tanto que depois desse primeiro ano de projeto, a gente conseguiu, de fato, resolver problemas e teve investimento na área. E aí teve migração, foi o primeiro contato, isso em 2017, com o Databricks. E ali dali pra frente, voltei depois que eu saí da Easy, para varejo, na Restock. Depois eu fui para Porto, pro Banco da Porto, e agora, por fim, estou na Sul América. Assim, em resumo, foi desafiador as mudanças de segmento, mas com o mindset correto a gente consegue destravar a parte de business, entender o que de fato gera valor, agrega valor para a companhia, e aí utilizar das ferramentas necessárias. É tanto que durante esse tempo foi uma evolução gigantesca da primeira ferramenta que eu trabalhei para o contexto que eu trabalho hoje. Então, foram jumps, né? Vamos pensar assim, né? Uma coisa que
Pode perguntar. Não, eu achei interessante a fala, né, de começar como estagiário e já com a visão e com um mindset para negócios, né? Todos os convidados que passam por aqui, né, Anderson, sempre tem essa discussão de que a tecnologia não é o fim, mas é o meio. Sim. Né? E o que a gente precisa aprender no meio desse caminho é saber fazer as perguntas, né? Então, é interessante o que você traz, até, Jatobá, para quem está iniciando no mercado de tecnologia, que às vezes essa necessidade de querer aprender a tecnologia, de querer estar na tecnologia de ponta e saber fazer tudo, mas não sabe fazer as perguntas corretas, né? Ou interagir com a área de negócios para que a dor realmente seja resolvida. Eu achei interessante essa fala, e é uma fala que vai permeando em todos os assuntos que a gente traz aqui, e todos os convidados também, e que o mercado ele pode ir variando, mas a tecnologia é a linha que passa no meio de tudo, sai costurando tudo, e você sabendo fazer as perguntas certas e se adequar a esse mercado de forma correta, você tem um grande sucesso aí na sua carreira, né? Sim, tem uma outra questão que eu queria trazer também, que é algo que a gente discutiu com o nosso último convidado, o Igor, que é VP de tecnologia da Cogna, e ele estava falando sobre essa passagem dele no começo da carreira por uma consultoria. Como você vê você acha que essa passagem te ajudou a você ter essa percepção de que, putz, eu posso estar em qualquer lugar, só que eu tenho que ter as perguntas certas, eu tenho que entender o negócio, né? E trazer essa visão para você de que a tecnologia, se eu vou programar em Java, se eu vou programar em .NET, se eu vou usar Talend, se eu vou usar Databricks, independente do que for, o importante é a gente ter essa visão de que a tecnologia é um meio, a gente tem que pensar na entrega que vai trazer valor para o negócio e fazer as perguntas certas. Você acha que isso te ajudou? Legal. Olha, o que eu posso falar dessa experiência que eu tive? Consultoria, ela não pode dar errado. Acho que esse é um primeiro ponto. Por mais que seja projeto de escopo aberto ou escopo fechado, a consultoria, ela depende disso para ir para o próximo desafio, dar o próximo passo, para expandir, por aí vai. Por que eu penso nisso? Todo o processo de implementação dentro da companhia para a mecânica de funcionamento, ela é feita para dar certo. Então, você acaba adquirindo muito conhecimento passando pela consultoria de processos. Sim. Né? Como que você entende um projeto, como que você elabora uma proposta, ou como que você distribui um time para execução. Então, a consultoria, ela tem o privilégio, né, de ter que se desenvolver nesse contexto, mas também tem o desafio de mitigar sempre ali e não deixar, enfim, o projeto fracassar. Então, esse foi um ponto muito interessante, porque eu me desenvolvi muito passando pela consultoria, diga-se de passagem. Eu tive muito bons gestores, né, nessa época, tanto referência técnica como a parte da diretoria. Isso foi um outro fator também, porque quando eu olho para os meus 3 primeiros motivadores, gestão é um deles. Né? Se não for o primeiro, tá em primeiro e segundo ali. Então isso foi um ponto interessante. E também ter o privilégio de uma hora você tá trabalhando em um banco, você vai lá, entrega esse projeto com sucesso e aí no próximo mês você tá trabalhando num varejo, né? Que é contexto completamente diferente. Exato. Então para a parte de business, para você se desenvolver, de fato o contexto mais desafiador e o resultado de fato é bem mais interessante ali em termos de velocidade de aprendizado. Bacana. E você falou bastante de gestão. E a gestão, a política, né? Você saber lidar com as pessoas também é algo muito importante nesse mundo corporativo, né? Que é onde você está inserido hoje e onde você está inserido desde o momento da Netshoes. O que te trouxe de aprendizado, né, em estar nessas empresas aí? Legal. Ó, para quem me são coisas conhece... totalmente diferentes, né? Não, são. Estar na consultoria, estar atendendo ao cliente e estar no cliente são papéis totalmente distintos. Concordo. Quem me conhece um pouquinho mais sabe que, principalmente quem tem um pouco mais de tempo, que eu evolui pra caramba em termos de temperamento. Lá no início da minha carreira, eu sou da Bahia, enfim, do interior da Bahia. Culturalmente, enfim, eu venho de um formato um pouco diferente, um pouco mais tempestivo e por aí vai. Enfim, trabalhei bastante. Um pouco incisivo. Um pouco incisivo, digamos, né? Firme, diga-se de passagem. Então, eu trabalhei bastante isso e a consultoria ela acabou me ajudando. Porque, de fato, não é o que eu quero, né? Eu tenho que trabalhar para que as pessoas entendam que aquela direção é a direção correta. E outra, ninguém vai sozinho.
Isso foi uma das coisas que mais eu me desenvolvi, principalmente na época que eu trabalhei em consultoria. Então, essa questão da escuta ativa, do diálogo, de entender o que está acontecendo, de conseguir, por exemplo, entender, isso é uma arte, inclusive. Dentro de um contexto corporativo, você vai estar numa sala com 10 pessoas, daquelas pessoas, quem que pode te apoiar na tua iniciativa? Porque se você não prestar atenção nisso, se você não olhar nisso, você vai tentar sozinho e não vai dar certo, vai fracassar. E eu falo que isso ficou bem nítido na época da consultoria, apesar de ser escopo fechado na maioria dos projetos na época. E aí, conforme eu fui passando pelas outras empresas, eu fui meio que consolidando isso, né? Então, isso é um ponto interessante. E aí, volta. Tem um termo que é bem utilizado hoje no mercado, que é a accountability, né? O accountable que as pessoas têm sobre a responsabilidade dos projetos, né? Isso é uma coisa que eu falo que corre no meu sangue. Independente de onde eu estou, se eu escolhi estar naquele lugar, eu vou me dedicar para garantir o sucesso daquela companhia, não o sucesso da minha área. Isso é uma outra coisa também que eu gosto muito de pensar, tá? Eu exponencio sempre o meu núcleo para o que está ao meu redor. Então, isso é um ponto interessante. E assim, navegar dentro desse contexto, ele é extremamente desafiador, só que dá para sair do outro lado, né? Com a parte discutativa, observando o que está ao redor, dá para você conseguir sair do outro lado. Então, isso é um ponto que eu penso bastante. Então, me desenvolvi pra caramba e hoje eu consigo navegar bem melhor do que alguns anos atrás. E é legal, você falou dessa questão de, putz, eu tô na sala com 10 pessoas, eu tenho que entender quem pode me apoiar nesse projeto, quem vai comprar a minha ideia, né? Você vai aprendendo essas coisas, vai aprendendo também que você tem que entender quem não vai te apoiar, né? Para você estar pronto para responder aquelas pessoas e estar pronto para trazer elas para o seu lado. Essa questão da escuta ativa e de você ficar atento e ter essa percepção maior sobre como cada pessoa ali pode colaborar no projeto ou pode atrapalhar o projeto é muito importante mesmo. Achei muito interessante e na sua fala também tem um ponto interessante, né? Que não é só se aproximar de quem vai te apoiar, mas também de quem possivelmente vai te prejudicar. Exato. Porque a pessoa do outro lado, ela tem que entender, porque no contexto político tem muita coisa envolvida, né, dentro das companhias. Mas você precisa, pelo menos nos casos que eu passei, eu não tenho interesse em sentar na sua cadeira, não tenho interesse de ocupar o seu espaço. Eu quero te ajudar. No final do dia é isso, né? Então, transmitir essa mensagem também, ela é importante. Então, se aproximar dos dois contextos é legal. Exato, né? Entender o que transforma aquela pessoa num detrator pro seu projeto, né? E tá pronto para isso. E eu posso falar, teve muito caso na minha experiência que o problema não era nem comigo. O problema era com o contexto da área que eu estava assumindo ou que eu tinha que montar. A maioria das vezes é isso. E aí a dor já vem de um projeto antecessor, outro projeto, tá? Pô, mas um cara que vai entrar aqui e não vai me ajudar, não vai... Não, aí você vai lá, você trabalha... Entra carimbado, né? Você já entra carimbado. Pô, teve projeto que eu não podia falar da ferramenta que eu tava trabalhando. Tinha que falar outro nome, que eu não podia falar da ferramenta. E aí no final, quando entregava com a mesma ferramenta, eu falava, ué, como assim? Com a mesma ferramenta? Sim, com a mesma ferramenta. Só que, né, num formato melhor aqui, que conseguiu atender as suas necessidades. Não, faz todo sentido. A gente tá falando muito dessas lições durante a sua carreira, né, que você teve na consultoria, no mundo corporativo. E a sua formação? Boa, é uma boa pergunta. Como foi a sua formação até você entrar lá no mercado eletrônico, né? E o que essa formação trouxe para você conseguir desenvolver a sua carreira? Legal. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Me formei em 2012 pela FMU. E muitas pessoas me perguntam o seguinte: eu preciso de faculdade para começar a trabalhar com tecnologia? Aí eu gosto de responder que não. Eu respondo já seco, não precisa. Tem muitas empresas hoje que não exigem, né, o diploma para você ingressar. No contexto da minha época, precisava, né? Em alguns cenários hoje eu até defendo uma formação. E eu vou explicar o porquê. A minha formação é uma formação tecnóloga de 2 anos e meio. E aquilo dali foi necessário para mim. Eu comecei a fazer faculdade, na verdade, em Mogi das Cruzes, análise, sistemas da informação, na UMC. E depois eu acabei migrando já com 3 meses de faculdade pro estágio no mercado eletrônico. E já mudei para cá. E aí, pô, não vou continuar fazendo lá, né? Muito distante, né? Na época não tinha nem linha amarela aqui em São Paulo. E aí migrei para a FMU e fui até o final concluir. Só que a faculdade para mim, ela acabou
me ajudando muito mais na questão do racional do que está por trás de um sistema. Eu comecei a separar os pedaços do que, de fato, para o desafio que eu tinha no dia a dia. É tanto que, na época, os desafios que eu tinha na monitoria, tipo, as matérias de dados na faculdade, eu gabaritava todas. E ajudava muita gente dentro da faculdade. Então, o desafio do dia a dia, ele muito mais me ensinou dentro do contexto de trabalho do que, de fato, a faculdade. Então, acho que com o passar do tempo, as companhias entenderam isso, né? Só que a faculdade em si, ela é interessante, inclusive um desafio muito recente na minha empresa atual, e eu estava lá, enfim, conversando com uma pessoa do meu time, eu questionei, nesse desafio aqui, para o que você conseguiu resolver nesse problema, você entende que a faculdade foi importante? Porque o racional, o storytelling que ele montou para resolver o problema, tipo, desdobrava muito característica de formação, sabe? Sim. Ele falou, cara, sim, total. Se eu não tivesse passado pela faculdade, até porque ele tem pouco tempo de área de dados, né? Ele não teria conseguido desdobrar aquilo. Então, montar aquele mapa, aquele racional dele ali foi interessante da faculdade. Então, não é necessário, né? Mas ele é importante para pessoa, principalmente para começar a rampar. E outra característica importante também, na faculdade você acaba conhecendo pessoas, essas pessoas te indicam, teve pessoas que eu indiquei, teve pessoas que me indicaram, então ali o ciclo ele é interessante para o crescimento profissional, inclusive. E é importante ver a teoria também, né? Sim. Então a prática você vai ter no dia a dia, nos desafios que você já tem e enfrenta, mas a teoria é importante, né? Porque ela também é base em algum momento para você ter esse racional, principalmente numa mudança de frente, enfim, que você já não explorava e agora você passa a explorar, você vai resgatar ali o seu histórico mental do que você viu, né? Interessante. E, então, assim, a faculdade, por mais que, assim, ela é algo importante, não é algo que é necessário 100% hoje, você acha que hoje a gente já tem ferramenta para o cara usar cursos extracurriculares para aprender a linguagem, para aprender sobre dados, né? Então, usar Udemy, usar Alura, outras plataformas, e a partir daí entrar na carreira de tecnologia? Olha, a pergunta foi muito boa, hein? Porque se eu volto pro passado, o conteúdo era muito escasso na internet. Não existia. Não existia. 2012 não tinha nada. Não tinha nada. O contexto atual hoje, se você monta... O primeiro passo dentro desse contexto de estudo é você entender para onde você quer ir, né? Isso acaba sendo um desafio gigantesco, porque quando você olha para a tecnologia, quantas áreas existem? São inúmeras. Centenas. Se você pula para dentro do contexto de dados, ainda assim também são várias hoje. Então, é importante você entender para onde você vai, porque dentro desse contexto do PDI, você consegue elencar, por exemplo, essa formação. Entender se uma faculdade... Hoje, existem... A maioria das clouds, por exemplo, ela tem lá a parte do Academy. A GCP tem, Azure tem, a AWS tem. Então, se você entende qual que é a cloud ali que eu quero me especializar, orientado a alguma decisão específica, sei lá, porque tem mais profissionais no mercado, porque tem mais projetos, porque, enfim, tem uma segmentação de AI que é mais forte, um investimento maior, então vão existir alguns fatores ali para tomar essa decisão. Mas é importante ver essa questão do PDI, porque aí você consegue montar a trilha e se formar. E dentro dessas plataformas vai existir de fato a formação. Eu quero me formar em engenharia. Você tem trilhas já pré-prontas. Você vai ter as trilhas que vai te guiar. Cursos necessários, certificações necessárias. Exatamente. Inclusive até a própria documentação, né? Quando você vai para o Python, por exemplo, você tem a própria documentação da Python lá, que é uma documentação riquíssima. Se você, quero trabalhar com Spark, vai no mesmo contexto, a documentação também tem bastante coisa. Eu quero me especializar no PySpark com o contexto de Databricks. Você pula para dentro do Databricks Academy, vai no mesmo cenário. Ou Skill Boost da GCP para trabalhar com BigQuery. Então, assim, hoje em dia é bem rico, inclusive é hype, é novo, mas você pode utilizar, inclusive, o próprio LLM para orientar essa questão, né? Então, acelera pra caramba. Para criar para você um plano, para você fazer um plano de estudo. Um plano de estudo. Você citou o PDI já algumas vezes. O que é PDI, para o pessoal que não sabe? Boa. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual. Nem todas as empresas colocam, diga-se de passagem. Já passei por algumas companhias que não tinham. Mas no individual, eu gosto de pensar e falar, e todas as pessoas que estão comigo, eu sempre puxo isso. É de interesse da pessoa, né? Então, o plano de desenvolvimento individual, basicamente, é um planejamento onde você monta uma estratégia de crescimento
pautado no teu cenário atual na tua companhia, ou no contexto que você está querendo ingressar em algum lugar, baseado nas ferramentas e o que você tem, né? O que eu gosto de pensar dentro do PDI, já puxando aqui um próximo tópico? O racional para montagem desse desenvolvimento, né? Quando você está dentro de uma companhia, você consegue, por exemplo, elencar a metodologia que é a 70-20-10, onde você pega 70% do seu tempo orientado a projeto mesmo, ao que você vai estar desenvolvendo, e você fala, putz, eu consigo orientar coisas aqui dentro da minha arquitetura, 20% com compartilhamento ali dos pares e 10% em formação. Dentro desse contexto do PDI, como que eu gosto de planejar ele junto com o meu time? A arquitetura que você está trabalhando, ela já está dada. Sim. Existe um fluxo daquele dado ali dentro daquele contexto para você conseguir entregar projetos. Legal. Então, começa a quebrar em pedaços como se fosse Lego. Começa pela parte mais simples, se você é um pouco mais júnior. E ali dali você começa a entender a ferramenta de ingestão, o como aquele dado é pousado, o como você materializa aquele dado na primeira camada, o como você eleva o nível de qualidade para a próxima, o como você modela. Essas etapas do fluxo vão existir desafios distintos ali para você se desenvolver. E aí eu estou dando um exemplo no contexto de dados, mas a gente pode pensar isso de maneira exponenciada para tudo que você queira se desenvolver. É interessante você compreender essa planta, vamos pensar assim, para que você comece de fato a destrinchar esse desenvolvimento. Um ponto interessante, ele não é voltado só para os resultados que você quer alcançar profissionalmente. Caso você, por exemplo, queira fazer uma viagem, caso você queira se desenvolver no inglês, uma linguagem nova, qualquer coisa que você queira fazer, você consegue montar esse planejamento lá dentro desse PDI, tá? Existem ferramentas de mercado que montam isso. Caso não tenha, dá para desdobrar isso dentro do Miro, por exemplo, colocando lá esse racional e dá para desenvolver bem. Quais são os pontos que você quer desenvolver, o que você precisa para desenvolver esses pontos, como que vai ser a divisão do tempo para isso, onde você quer chegar, o que você vai alcançar chegando ali. Tudo isso você consegue abrir pensando no PDI. É isso aí. E um ponto legal, resultado, não num contexto de status report, mas num contexto de você dar visibilidade para você mesmo, aonde você está evoluindo, talvez aonde você teve dificuldade, para que consiga se aprofundar um pouco mais. Nessa questão do PDI, eu gosto de dar um exemplo aqui, não vou citar o nome, mas eu tive um desafio bem grande lá no início da minha carreira, logo quando eu estava começando a fazer gestão. No primeiro ou no segundo one-on-one que eu tive com uma pessoa do meu time, ele já colocou o seguinte: em 2 anos e meio no máximo, eu quero me tornar gestor de dados. Ele estava como estagiário. Aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, né? E agora? Vamos desdobrar aqui, vamos entender onde você precisa se desenvolver para você alcançar esse objetivo. Eu estarei aqui para te apoiar e conseguir fazer com que você obtenha sucesso nisso. E ele conseguiu. Eu acabei não pegando esse finalzinho, porque eu acabei migrando. Foi na Easy Invest na época, mas ele conseguiu. Inclusive hoje ele está como head de dados de uma empresa. Então é bem legal ter essa troca e ela ser genuína, né, de fato. E eu sempre me enxerguei como gestor como um facilitador. Meu desafio no dia a dia é facilitar, né? O protagonismo é todo do time. Por isso que eu sempre levo muito a sério a questão do PDI e já de largada no meu trabalho atual, tem pouco tempo que eu tô lá, mas eu já tô trabalhando com todos a questão do PDI e já alinhando ali uma estratégia de desenvolvimento para alcançar tanto os objetivos pessoais como os profissionais. Bacana, bem interessante. E quando você enxerga os seus desafios e onde você quer chegar, tudo fica mais fácil, né? Eu falo que a gente tem, quando a gente olha pro monte da meta, algo gigante, a gente fala, pô, impossível chegar. Mas quando você faz esse desdobramento, o caminho inverso da minha meta pro que eu tenho hoje, a facilidade é muito maior de você ir alcançando cada fase para ter esse objetivo concluído. Existe uma armadilha no meio de tudo isso também. Porque se você não se organiza, principalmente para quem está começando na carreira, a pessoa vai para onde o trabalho está levando, para onde aquele gestor está levando. Então ela pouco senta e racionaliza de fato se é aquilo, né? Então vai meio que num flow, aí quando ela vai ver, caramba, eu tô trabalhando com algo que eu não queria, porque faltou planejamento, né? Então planejamento é interessante, é importante. Perfeito. Legal. Voltando um pouquinho saindo um pouquinho do planejamento de carreira e voltando para sua carreira, né, e os projetos pela qual você passou, o que você acha, né, desde 2012, 2010? 2010. 2010,
Quais foram as principais mudanças nessa carreira de dados, né? E o que você viu de bom e ruim acontecer nos projetos pela qual você passou, que foram desafiadores, né? E que você acha que todo mundo tem que prestar atenção? Legal. Olha, uma grande mudança de cara são as tecnologias. Elas mudaram bastante. Antes era um conceito de caixa preta. Tá aqui a minha ferramenta, você utiliza, mas é isso aí. As features são essas e você tem que se adaptar. E custava-se uma fortuna, diga-se de passagem, se você precisasse de um conector ou alguma customização, alguma feature. E você tinha um conceito mais de lock-in na ferramenta do que hoje, né? Muito. O open source hoje traz outras possibilidades pra gente. Inclusive, hoje até, por exemplo, a Databricks, né? É um exemplo que eu gosto. Quase todas as ferramentas dela ali, dentro do contexto do ecossistema, são open, né? O MLOps, o Unity, eles acabaram de liberar, o próprio Spark. Então, o conceito do open é bem isso que você falou, né? Então, a gente não tem mais lock-in. Óbvio que você tem lock-in dentro do contexto da prestação de serviço, de algumas funcionalidades, integrações, por aí vai. Mas não dentro das ferramentas em específico. Sim. Então esse eu acho que é um primeiro grande salto. Hoje está muito mais fácil. Uma outra grande mudança no contexto de dados ali é que existiam dois grandes perfis, né, do consultor, né? O cara que era mais técnico e o cara de business. Hoje existe uma segmentação gigantesca dentro do contexto de dados, né? Quebrou. Sim. E essa quebra, ela tá muito orientada à questão dos desafios atuais que a gente vive, né? É um contexto completamente diferente. Naquela época, você falar que você estava fazendo a leitura de uma imagem ou pegando um código, um áudio e transcrevendo para texto, eram pouquíssimas empresas que faziam. Sim, hoje em dia isso é mais usual. Difícil. Então projetos já nascem com esse desafio já de largada, né? Antes de estruturar até os próprios dados ali na cadeia de valor. Então, essas são grandes mudanças. Um outro contexto aqui, com relação à questão das coisas que eu vi nessa mudança e que eu entendo que não deram tão certo e que é um ponto de atenção. Se prender em uma ferramenta específica não é legal. Então, ter uma visão mais cross de ferramentas que navegam, independente de onde você esteja, é um contexto mais interessante. Vou me especializar numa ferramenta específica, igual nesse contexto do lock-in. Você está criando um lock-in seu. Sim. Então, isso é um ponto interessante. Nessa estratégia de olhar para as ferramentas, para as arquiteturas, pensar num contexto um pouco mais cross. Um outro ponto também que seria interessante de falar, que acabou se tornando uma disciplina no mercado, é a disciplina de produtos e dados. No contexto do que eu venho, tinha um analista de requisitos. Só que dependendo da situação, quem estava solicitando não tinha tanta clareza do que era necessário, né? E o cara de requisito, ele estava lá para quê? Para escrever os requisitos. Sim. No meio do projeto ou no final, no cenário pior, não, mas o que eu pedi não era isso, porque já mudou de lá para cá, né? Então, essa questão de entender os produtos que vão ser gerados ali, né, dentro dessa disciplina, tá mais contextualizado no desafio do negócio, nos KRs da empresa, é um outro fator interessante. Todo mundo tem que... É que assim, né? Você pode pegar o seu barco, colocar em alto mar e sair navegando. Vai encontrar terra em algum momento. Se você olhar para uma bússola e entender para onde você precisa ir, o tempo vai ser mais rápido para você chegar naquele contexto. Vai ser mais efetivo. Então, são os OKRs da companhia, são, enfim, as dores, né, os principais. Todas as companhias hoje sofrem com inúmeras questões ali que envolvem bastante grana. Então, se orientar o seu desenvolvimento, o que você precisa fazer nesse contexto é interessante. Então, são pontos importantes aqui para se observar. Bacana. Um outro ponto que eu acho que também teve uma mudança, eu trabalho com... Meu primeiro projeto de dados foi em 2000. Né? Eu trabalhava com dados em pesquisa clínica. Eu acho que assim, a preocupação também com governança, né, e o uso dos dados, o uso correto dos dados foi algo que mudou bastante, né, nesses últimos anos aí. Principalmente depois da LGPD, acho que a gente teve muito mais atenção para isso, né? Teve. É um bom ponto, isso é um fato. E aí nessa questão também da governança, né, como que você governa com o conceito do data mesh, estabelecendo vários domínios, acaba sendo um desafio ainda maior, né? Sim.
mas a fonte única da verdade, ela tem que ser de fato governada. Eu gosto de pensar que o accountable disso é de quem está desenvolvendo, trabalhando em conjunto ali com o capítulo de governança, mas acaba sendo um desafio bem grande mesmo dentro das companhias, né? LGPD entra, classificação de dados PII, vazamento de dados, e hoje a tecnologia boa evoluiu, mas a tecnologia ruim de quem quer invadir também evoluiu bastante, Também. Então a gente tem vários casos no mercado aí de vazamento de dados, então se preocupar com governança e segurança são fatores que tem que ser vistos já na concepção da arquitetura. Olhar para isso depois, com certeza você vai sofrer de algum mal aí. É um risco tremendo. É um risco tremendo. Eu lembro que eu passei, por exemplo, por empresas de telefonia. Cara, a preocupação com o vazamento de dados era praticamente nula lá em 2005, 2006, né? Hoje você tem um entendimento, não só por conta da LGPD, mas você tem um entendimento também por conta do negócio, né? E de, poxa, se meus dados caírem na mão do concorrente, o que acontece, né? Essa minha base aqui de clientes, pô, isso é ouro hoje, né? Então a gente sempre falou de minerar dados, de que dado é o novo ouro, o novo petróleo, mas só agora a gente cuida bem dele, né? De verdade. Também foi uma descoberta, né? De repente tem dados e a gente pode trabalhar com dados. Então, a descoberta de negócio, né? Exato, vamos nos divertir, mas segurança nem pensa nisso, né? É quase impossível alguém fazer alguma coisa. É legal, e como isso mudou, hoje em dia a gente olha para dados e fala, não, peraí, além de brincar com os dados, eu preciso também guardá-los, né? Não pode ficar disponível. E é legal também ver a parte de regulamentação disso, né? Porque Sim. eu não sei se não tivesse regulamentado do jeito que está regulamentado hoje com a LGPD, se as empresas ainda assim teriam preocupação, né? Talvez nesse cunho estratégico, tô preparando uma estratégia X para conseguir aumentar aqui a minha base de cliente ativo em 20%. Cara, se isso sai para o mercado na mão da concorrência, não vai dar certo. Sim. Então, essa questão de vazamento, ela não vai só na questão do dado, né? Ela vai na estratégia da companhia como um todo. Né? E aí, falando de projetos de dados, né? Quais são as principais lições, né? Você consegue citar como que é a estruturação de um projeto de dados? Como que você sai do zero para fazer o desenvolvimento de um projeto? Quais são as principais preocupações, os pontos de atenção, né? O que você tem que ficar de olho para que você tenha um projeto de sucesso? Legal. Vou tentar porque acaba sendo um pouco abrangente, mas eu vou tentar ser sucinto aqui. Eu estou no 5º projeto do zero, diga-se de passagem, né? Desde a época lá da Netshoes, na segunda onda de entregas, até aqui foram todos projetos do zero. Tanto a rampagem da arquitetura, como a rampagem da estrutura do time, dos processos internos e tudo mais. E quando eu penso em quebrar etapas específicas, um ponto interessante, não se cria arquitetura para encaixar o problema. Se entende o problema para se desenhar a arquitetura. Perfeito. Porque cada companhia, cada desafio, ele vai ter um contexto específico. E aí eu vejo muitas pessoas se preocupando, inclusive, até pegando esse gancho, em tirar 200 certificações, entende bastante tecnicamente, e aí não tem esse passo crucial que é entender o desafio. E aí, em muitos casos, eu já vi, inclusive, de projetos que foram montados, custou algumas centenas aí de milhares e não entregou nada no final do dia. Então, quando eu olho para o contexto de separação, primeiro ponto, eu já entendi, é o meu toolkit, vamos pensar assim, né? Uma estrutura base de formação de time para começar a compreender os problemas, né? Então, eu penso no time de Analytics Engineering, que é o mercado, junto com o time de produto de dados. São os dois times que vão a campo para entender os desafios. Dentro da questão da compreensão, né, do como executar aquele projeto, o primeiro passo é: quais são hoje os principais ofensores financeiros da companhia? Qual é a estratégia da companhia? Geralmente eu tento buscar sempre isso, porque pautado nisso, eu começo a observar oportunidades dentro da companhia para que eu consiga direcionar a energia do time. Perfeito. Beleza, elenquei um problema para ser resolvido. Vamos supor aqui uma melhoria em percentual do NPS da companhia, né? Ela pretende ali melhorar a relação com os clientes. Legal. Eu vou começar a olhar, nesse primeiro contexto, qual que é o desafio ali atual,
como aquela frente de growth, né, na parte ali de awareness e aquisição, ela vem evoluindo, quais são os desafios pela frente, e eu começo a inserir esses dois times nesse contexto, começando mais pelo time de produto, depois trazendo o time de enablers ali para perto. Eles começam a angariar, entender esses desafios para elencar um roadmap. E aí, influenciando, inclusive, no contexto até da arquitetura. Porque hoje, isso é um outro fator importante. A frente de dados, ela deu um grande salto, né? Principalmente com alguns cases grandes de mercado. Hoje não utiliza-se só a área de dados para analytics. Sim. Né? É uma arquitetura híbrida, que através da modelagem daqueles dados, você consegue disponibilizar isso dentro da jornada do cliente, tomando alguma decisão em específico, né? Então isso é um outro fator importante. Mas eu trago esses dois times para esse primeiro contato, começo a destrinchar os problemas, as oportunidades, e de maneira estratégica eu começo a direcionar os esforços do time de dados para conseguir acelerar aquele domínio. E aí um outro aspecto importante, dentro da jornada de um produto, você tem os domínios que tocam aquele produto, né? Você dá foco para aquele domínio, para ele resolver o que de fato compreende a responsabilidade dele, é meu principal objetivo. E aí quem nunca viu dentro da companhia um domínio que é responsável por aquisição, mas ele está resolvendo a integração com legado, com um problema que tem dentro do financeiro, ele está fazendo tudo menos o que ele deveria. Sim. E aí aquele KR ele fica patinando, não consegue melhorar o nível do NPS. Então eu sempre tento entrar para poder distinguir isso e aí ajudar a acelerar. Beleza. Trouxe esse problema para dentro, vou entender o que precisa ser feito. O desenho da arquitetura ele começa a ser moldado. Obviamente, é igual o toolkit que tem ali da formação de time, a gente tem também dentro do contexto da arquitetura. E aí, dentro daquele contexto, muito vai da experiência do que foi feito até aqui e o quanto consegue caminhar. Outra coisa que eu trago também, já de observar ali o ambiente, é entender qual que é o nível de maturidade daquela companhia. Dependendo do nível de maturidade, eu falo, cara, isso aqui eu já consigo resolver quase todos os problemas que vão ter daqui os próximos 2 anos. Bacana. E aí depois eu começo a evoluir a plataforma acoplando essa evolução. Um ponto interessante aqui, e aí pegando até naquele gancho que você falou, cara, o que você toma cuidado aqui nesse aspecto? Quando você começa a ir a campo, você começa a ter contato com o time de produto e com o time de negócio. O que mais frustra dentro desse contexto? Você chegar lá, entender, planejar e errar. A data do planejamento. Aí você vai lá, peraí, calma. Deixa eu tentar de novo aqui, vou me ajustar. Você erra de novo. Isso é horrível. Isso, inclusive, é um dos aprendizados maiores que eu tenho. Quando a gente fala de executar uma API integrada, uma API Plane integrada ali, né, com todos os que vão resolver aquele problema dentro de tecnologia, o principal desafio ali naquele contexto, além da compreensão do problema, é trazer essa integração dos times. Ó, eu começo aqui, eu vou te entregar isso, você começa aqui, e aí ter a entrega no final lá realizada. Isso é um outro aspecto também muito importante. E frustrar o cliente. Conjunto, quer, né? Ao invés de você fazer uma promessa, né? É trazer o cliente para dentro, né? E o compromisso de todos, né? Quantas vezes eu já vi, uma API integrada, onde se passa um prazo, e quem está passando o prazo é o time de produto com o negócio. O time técnico chancelou que essa data vai ser factível. Às vezes as pessoas de técnicas estão na sala planejando, só que ela não fala. Exato. Então, inclusive, dentro do PDI é interessante trabalhar esse contexto, né? Dessa fala da responsabilização da entrega. Da entrega, perfeito. E... legal, a gente... hoje você tá... A gente falou um pouquinho de tecnologia, né? Como que essas tendências aí do mercado de tecnologia e todas essas mudanças que a gente está tendo, e dados cada vez mais em voga, inteligência artificial cada vez mais em voga, inteligência artificial generativa evoluindo de maneira espetacular, como que tudo isso influencia o seu trabalho hoje? Legal, boa pergunta. O salto hoje que a gente tem dentro do contexto de LLMs, para muitos cenários hoje de desafio, eles conseguem entrar e acelerar, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho lá transações específicas que eu preciso classificar, criar categorias para essas transações, né? Ao invés de eu chegar lá, né, no modo hard e classificando uma a uma e observando quando vão entrando novas, Sim. Eu já consigo acoplar um modelo de LLM e ele fazer, obviamente, monitorado essa classificação. Então, o LLM, né, ele acaba sendo um acelerador dentro do contexto hoje dos desafios
de dados, né? E isso é muito positivo, né? E aí tem um outro desafio também, que é o contexto do anseio do time de negócio em ver essas tecnologias dentro dessas jornadas, né? Sim. Então, acaba sendo muito positivo. E a maioria das ferramentas, os principais ecossistemas hoje, dentro dos principais clouds, eles já trazem LLM embutido dentro das ferramentas. Então, vou lá, desenvolvo uma esteira de engenharia de dados, e no final dela, antes, parava na área de assunto. Então, eu tenho uma área de assunto ali, por exemplo, de cliente, eu tenho uma área de assunto de receita. Hoje em dia, ele não acaba mais aí. Não. Ele acaba lá dentro da esteira de LLM, treinando um LLM em conseguir interagir com aquele dado para que não mais seja um SQL ou um dashboard a pergunta, a interface, mas sim um LLM, um prompt, questionando quantos clientes ativos eu tenho hoje, ou um agente, por aí vai. Então, acaba sendo um acelerador, né? Dentro do contexto ali, mudando um pouquinho a arquitetura, mas mudando de maneira positiva. E como que é a pressão? Você já sentiu em alguma das empresas pela qual você passou, você já sentiu e como você lidou com a pressão por usar essas tecnologias que estão mais hypadas? Já sim. E acaba sendo engraçado porque quando a gente vê uma apresentação comercial, muito bom, né? Funciona, conecta, vai. Aí, a pergunta que eu sempre faço, até para conscientizar as pessoas, é o quanto esse dado precisou estar estruturado para que o contexto de AI, Generative AI, conseguisse responder dessa maneira. Voltar para a base. E aí volta para aquele ponto que eu falei. Qual que é a maturidade da companhia hoje? Né? Então, existem alguns aceleradores, mas não se aplica para o contexto como um todo. Então, essa questão da expectativa, eu sempre tento trabalhar conscientizando o nível de maturidade da companhia. Eu acho que não tem muito mistério. Se o nível de maturidade for um nível alto, a ideia é que acople de uma maneira rápida, né? Se não for, então tem um fundamento aqui para uma fundação, né, para ser realizada para poder acoplar essas tecnologias. Não que não dê para fazer de cara já, tá? Dá para, como eu falei, entrando no final da esteira de engenharia, você cria, por exemplo, uma tabela de receita da companhia, ele já consegue acoplar ali e já responder via prompt. Então é um contexto interessante, mas dependendo do nível de maturidade, não aplica-se para todos. Legal. Então a estratégia é aterrissar, entender se a base está boa, né, e tentar passar isso antes de entrar no hype. É isso aí. A gente está quase partindo para o fim, já tá batendo 1 hora daqui a pouquinho. Não posso deixar passar, senão o pessoal briga comigo. Mas eu queria explorar uma outra coisa da sua carreira, mas que não está dentro da Sul América, da Porto. Você tem um canal do YouTube, né? Como que você chegou na ideia de fazer esse canal? Qual é o canal? Apresenta para o pessoal. Como você chegou nessa ideia? Qual que é o seu intuito com o canal e como que está sendo essa experiência? Legal. Eu vou voltar lá para o comentário que eu fiz que eu tive bons gestores. E isso foi muito bom para mim. Assim. Hoje eu sou muito grato por ter encontrado essas pessoas ao longo do meu caminho. E aí eu acabei me conscientizando bastante sobre os meus motivadores e gestão acaba sendo uma das principais. E o objetivo e como surgiu o canal foi, de fato, querer ajudar, né? Inclusive, quando a gente pensa no processo de aprendizado, onde você mais se desenvolve é quando você está ensinando, né? Sim. Pelo menos para mim, funciona muito desse jeito. E como eu fui apoiado lá no início da minha carreira, né? Tipo, de fato, me pegaram ali e falaram, cara, vamos lá, vou te ajudar. E hoje o meu objetivo maior dentro do canal é muito mais ajudar as pessoas, principalmente que estão no início da carreira. É tanto que eu não abordo dentro do canal, ainda não, né? Talvez no futuro, temas muito complexos, partes mais profundas dentro do contexto de dados. De fato, lá eu tô falando muito sobre, cara, tá começando? Olha esse caminho aqui, né? É tanto que nos vídeos lá que eu coloquei recentemente, como migrar para a área de dados em 2025. Eu não falo sobre tecnologia. Eu ajudo dentro de um contexto de montar um racional para que a pessoa consiga começar a trilhar essa carreira. Bacana. Porque hoje está muito complexo. Tem inúmeras formas de você conseguir começar. E acho que talvez meu objetivo maior ali é ajudar de fato e tentar reduzir as frustrações das pessoas ao longo do caminho. Esse é o meu maior objetivo. Canal de alfabetização, digamos, né? Alfabetização. Trazer a imersão para a tecnologia, mas sem falar de tecnologia. Eu acho que você, durante a nossa conversa, apontou diversos caminhos aqui, né? Uma das coisas que você falou, por exemplo, que
são muito pertinentes na hora que o cara está querendo aprender e migrar para a área de dados. A gente tem que ter muito clara essa percepção de que a área de dados é um negócio gigantesco. Então você pode se especializar em arquitetura, você pode se especializar em engenharia, você pode se especializar em visualização, em um BI mais tradicional, você pode ir para IA generativa, que são coisas, a gente trata da mesma forma, mas são coisas totalmente distintas, são habilidades distintas. Você pode ir para governança, você pode ir para segurança, né? Então ter alguém que tem essa visão, né? Eu acho que é importante e as pessoas têm que ter essa visão logo de cara, né? O que eu vou... Ok, eu quero entrar em dados. Onde? Né? Acho que isso é essencial. Boa. E aí um outro ponto também que eu tento sempre trabalhar, isso não só lá no canal, mas na minha vida e tudo que está ao redor, é a questão do... Quando a gente fala sobre ali, quais são as características importantes para que você consiga sair do zero, né? Zero to hero, né? Exato. Então, como que você, dentro do contexto do soft skill, quais são as características que você tem que observar em você para que você consiga potencializar o teu sucesso? Então, eu gosto de pensar muito nisso, porque hoje em dia, na verdade já tem um tempo já, as empresas elas olham para um equilíbrio. Não adianta você ser o cara que conhece de maneira profunda uma determinada linguagem de programação se você não consegue interagir com outras pessoas. Uhum. Se dentro do contexto de resolver um problema, você não consegue compreender aquele problema. Você está no bit do byte da entrega, mas de fato você não está entregando nada, né, no final do dia. Então eu tento trazer também muito essa questão do soft skill pro dia a dia ali. E aí quando o pessoal fala de carreira de dados, além de eu achar, de falar dessa questão mais técnica, de onde a pessoa vai focar, a gente tem feito muitos programas falando de transformação digital, né? E dados, para mim, é uma das essências da transformação digital. E transformação digital passa por algo que a gente citou aqui muitas vezes, que é a tecnologia é o meio, mas você está de olho nos processos e está de olho nas pessoas, né? Então você entender os processos da empresa, entender os objetivos da empresa, entender onde a empresa quer chegar, quais são os principais desafios, entender quem são as pessoas que estão junto com você, quais são as necessidades dessas pessoas que estão junto com você, passa muito por esses soft skills, né? O soft skill, aí se você quiser falar, putz, soft skill é muito, vamos pensar assim, empresarial. Beleza, pensa nos seus princípios. Sim. É basicamente partir daí, dos seus princípios. Pô, eu nunca pensei em entrar em um problema, independente de qual fosse, tá? Enfim, minha carreira começou muito novo, trabalhando. 9 anos eu já estava trabalhando. Mas nunca entrei em nada para fazer pela metade. Então, sempre me dediquei bastante. E aí eu olho para minha carreira de uma maneira muito sólida, né? Hoje em dia, consigo apoiar de diversas formas ali para resolver o problema, muito por essa visão, né? De princípios, de formação. Por aí vai. Bacana. E já que a gente está falando de formação, está falando de princípios, falamos muito sobre isso nessa conversa, qual é o recado final que você deixaria, né, para as pessoas, além de ir no seu canal, onde vai ter muito mais informação, quais são as dicas e quais são os cuidados que a pessoa tem que ter de maneira resumida, né, de tudo que a gente falou aqui nesse podcast? Boa, legal. Para quem está querendo entrar na área de dados e isso é um sonho, o primeiro passo é acreditar, né? Como eu acreditei lá no passado, eu tive um caminho bem interessante, muito pela questão de acreditar, vai dar certo. Acho que um ponto é esse. Se você se dedicar, entrar de cabeça, vai dar certo. Acho que no final do dia somos motivados aos nossos sonhos, todo mundo tem um objetivo, né? Tem sonhos a serem alcançados, então esse é um primeiro ponto. Lá no canal tem as dicas, né? O como eu monto o meu racional, inclusive eu tive muitos feedbacks positivos. Você né? não citou o nome do canal. Pode procurar como Thiago Jatobá. Thiago Jatobá, lá dentro do YouTube, vai aparecer um surfista lá e eu. Aí você decide qual é a carreira que você quer ter, se é surfista ou se você vai estar em dados. É isso aí. É só procurar como Thiago Jatobá. E acho que, de forma geral, é acreditar nos seus sonhos, se dedicar, entender quais são os seus princípios, se moldar dentro desse contexto, né? Porque sempre tem ajuste fino, como eu falei para vocês, quando eu comecei eu era uma pessoa um pouco mais difícil de lidar, hoje eu me considero uma pessoa muito melhor,
E aí para cima. Tem bastante desafio. Acho que cada vez mais, principalmente com essas evoluções de tecnologia, mais vagas vão surgir no mercado. A gente depende aí de pessoas para poder apoiar. Falando de mais vagas, como que você entende? Eu vou aproveitar uma pergunta que a gente fez pro Igor na última conversa que a gente teve. Como que você entende que a IA influencia a carreira das pessoas? A gente está falando de mais vagas. A IA não vai substituir as pessoas? Olha, dependendo do nível de maturidade da empresa, pode ser que em algumas cadeias mais básicas ela pode substituir. Isso pensando de maneira imediata. Uhum. No futuro, um percentual das coisas elas podem ser automatizadas. Inclusive a gente fala de AI hoje, mas o processo de RPA ele já existe já faz tempo. E o RPA ele é focado dentro do processo de automação de processos ali, né? Então já existe já tem um tempo, né? Eu não acho que vai tomar de maneira definitiva ou total, mas vão deixar de existir alguns cargos específicos, né? Eu vi algumas notícias recentemente, inclusive grandes empresas aqui no Brasil estão utilizando para alguns contextos, está substituindo, por exemplo, perfis mais júniores para resolver problemas específicos, né? Eu acho que, e principalmente agora com essa questão aí do novo presidente dos Estados Unidos, investimento em AI, eu acho que vem alguns saltos, mas dependendo do nível de maturidade, eu considero que o Brasil, em alguns aspectos, ainda vai se levar um tempo para ter essa substituição. Bacana. Jatobá, muito obrigado pela conversa, gostei pra caramba, ficou bem... eu gostei da conversa porque entrou em temas que a gente não costuma entrar aqui, né? Então, para quem está começando na carreira, para quem está buscando entrar na carreira de dados, para quem já está na carreira de dados e quer se aprofundar mais ainda, acho que esse podcast aqui vai ser sensacional, o que você trouxe aqui para a gente vai ser sensacional. Então, muito obrigado, primeiro por aceitar o nosso convite e também por compartilhar o seu conhecimento aqui para a gente. Eu que agradeço, valeu demais aqui, foi muito prazeroso o papo mesmo, pra poder compartilhar um pouquinho. E legal que deu super match aqui, com a visão que vocês têm também, que a Jump tem, enfim, que eu trouxe. Então, de fato, vai ser bem legal aí ver como vai repercutir. Sim, é muito do que a gente acredita. Gilberto também, muito obrigado pela participação. Muito bom. Obrigado, Jatobá, parabéns pela sua trajetória. Eu acho que para quem está começando agora, esse podcast é um caminho das pedras, né? Caminho das pedras. Parabéns mais uma vez e obrigado, Anderson. Perfeito, muito obrigado. Valeu. Obrigado por assistir a mais esse Jump Talk. Até a próxima. Acompanhem também o canal do Jump Talk e acompanhem o canal do Jatobá. Vocês vão gostar muito do material que tem lá.